Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, consultor em gestão de pessoas. Estou aqui hoje para ajudar você mais um pouquinho nesses processos aí do e-social. Ainda tem umas pessoas com algumas dúvidas no e-social web meio simplificado. Eu vou dar uma geral aqui no web meio simplificado e aí você tem que entender que o e-social ele apresenta a plataforma web como uma ferramenta de contingência, ok? Então ele não apresenta como uma ferramenta que foi criada para a operação mensal. Então eles apresentam como se fosse um plano B. Então não está 100%, ainda tem algumas coisas que estão trazendo problemas. Exemplo, o meu e-social webmail, por exemplo, ele não aparece a opção de eu criar novas rubricas. Tem algumas pessoas que aparecem. Então eu tenho uma dificuldade na hora que eu preciso inserir rubricas novas. E aí, a depender do tipo de rubrica que eu não posso lançar em outra que já existe, aí eu tenho que usar o webmail geral. Você web geral, pessoa jurídica. Então isso traz alguns problemas, tá? A diferença de você usar o web geral, ok? O e-social web geral é que lá ele não calcula nada automático. E o webmail simplificado, que foi criado esse ambiente para atender o MEI e o segurado especial, ele faz o cálculo automático, faz o cálculo da folha, faz o cálculo do INSS, faz o cálculo do FGTS e futuramente vai fazer do imposto de renda. Isso é tudo numa guia só. Vai calcular férias, vai calcular 13º, como já calculou em 2021, e vai também calcular a rescisão, ok? Então, o webmail simplificado é para aquela pessoa que realmente não tem folha e tem uma mão de obra bem enxuta, bem tranquila, sem muitas rubricas a criar. Mas quem tem rubricas a criar, como hora extra, adicional noturno, DSR, faltas, atrasos e outras que possam existir na convenção coletiva, infelizmente, se não tiver como usar um sistema de folha para fazer importação, vai ter que usar o webmail, o e-social web geral, ok? Então vou mostrar o webmail simplificado agora para vocês, vou dar uma geral nele, vou dar uma dica para vocês, algumas dicas para vocês e algumas atenções, alguns alertas de algumas questões que você precisa se atentar, ok? Então vamos lá. Estou aqui no meu ambiente, ok? Do webmail da Emanuela aqui e CNPJ e classificação tributária, o MEI, classificação tributária 04, porque senão ele não vai conseguir vir para esse ambiente, ok? Se você acessou a sua empresa, ok? Veio aqui no CPF, você acessar aqui o titular, pessoa física. Quando você acessa, geralmente ele vem para pessoa física, onde tem a opção de empregador doméstico, ok? Porém, você tem que vir aqui, ó, trocar perfil, clicar e mudar para o perfil que você precisa, que é o responsável legal do CNPJ perante a Receita Federal do Brasil. Você coloca o CNPJ do seu MEI, ok? E aí você vem aqui, ó, simplificado pessoa jurídica. O simplificado pessoa jurídica é justamente o ambiente que vai fazer os cálculos automáticos, da mesma forma que acontece no empregador doméstico. Ele vai receber o cadastro do trabalhador, vai ter a possibilidade de você agendar férias, calcular férias, ok? Vai ter a possibilidade de calcular 13º, calcular rescisão, ok? E já sai toda a documentação para você finalizar esse processo. Porém, só pode um empregado com o salário do piso da categoria, ok? Não é salário mínimo. Cada categoria de trabalhador tem o seu piso. Pode ser por coincidência o salário mínimo, mas não quer dizer que é o piso o salário mínimo, porque você tem categorias de construção civil, por exemplo. Se você contratou um pedreiro, é um piso. Se você contratou um meio oficial, é outro piso. Então tem o piso do cargo. E aí você pode ter um empregado no piso. E aí você acessar aqui, ó, simplificado pessoa jurídica, ok?
Entrei aqui e o ambiente ficou um pouco diferente. Empregador contribuinte, eu estou aqui, ó, naquele mesmo lugar que eu estava, está aqui um CNPJ, microempreendedor individual. Então não tem muitas informações como no web geral, porque aqui é só um tipo de empresa. Obrigatoriedade. Quando começou minha obrigação? Eu estou no grupo 3. Minha obrigatoriedade começou em janeiro de 2019, quando eu tive que iniciar o envio da primeira tabela do E-Social, ok? E aí, próximo cadastro que eu tenho aqui desse ambiente é o cadastro de trabalhadores. Se eu for cadastrar um empregado, é só eu colocar os dados aqui, ok? Vou entrar aqui nos dados que já estão cadastrados. Tenho aqui, ó, um empregado que sou eu mesmo. Está aqui o meu cadastro. Primeira aba, dados cadastrais. Estou eu aqui, meus dados pessoais, minha formação e assim por diante. Endereço, tudo certinho. Não tem dependente cadastrado. Lembrando, para ele calcular dependente com imposto de renda, para ele calcular salário família, ele precisa ter o dependente cadastrado aqui, ok? Então ele não vai cadastrar automaticamente, ele não vai calcular automaticamente salário família e nem dependente com imposto de renda não vai abater se ele não tiver cadastrado aqui. Você tem que incluir o dependente no cadastro. E aí você tem aqui, ó, dados contratuais, já são os dados do meu vínculo. Veja que aqui tem uma possibilidade, ó, de fazer reajuste de salário. Se eu clicar aqui, o meu salário está aqui, ó, R$ 1.100. Eu posso fazer um reajuste. O salário mudou, não foi? Eu estou um pouquinho atrasado, porque o salário mudou em janeiro, eu não fiz a mudança ainda. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.212, que é o salário mínimo agora, não é isso? Então, a partir de quando? 1 de 2022. E aí, aquele salário que era 1.100, ele vai reajustar de forma automática. Aqui, ó, reajustou o meu salário. Se eu vier aqui agora, consultar ou alterar dados contratuais, vou consultar, meu salário vai estar reajustado. Tudo bem que ele vai estar... Aqui, ó, meu salário está reajustado. Então, aqui eu tenho, ó, meus dados pessoais, meu tipo de contrato, ok? Aqui está indeterminado, porque eu já cadastrei atrasado, então já tinha passado a experiência, não tinha por que eu botar experiência. Lembrando com relação à experiência, pessoal, aqui no cadastro, ele só tem um campo para você botar início. Se você cadastrou a pessoa na experiência, você pode botar prazo determinado aqui e coloca o período do prazo determinado. Depois que acabou a experiência, esse prazo prescreve. Então, ele pode continuar determinado com aquela data de término sem problema nenhum, porque ele vira automaticamente indeterminado. Um que vale para efeito de contrato propriamente dito na relação patrão-empregado é o documento assinado, ok? Então, fica muita gente preocupada em vir aqui mudar o cadastro. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Vou botar aqui que a partir de 1 de 2022, essa mudança vai valer. Vou dar um exemplo para vocês. Tipo de contrato, prazo determinado, prazo indeterminado. O de experiência é esse aqui, ó, prazo determinado em dias. Aí ele vai me perguntar o término. Se começou dia 2/6, que dia que ele iria acabar? Vou fazer uma conta aqui da minha tabela do Excel que está aberta. 2/06/2021, ok? Mais 44. Beleza, 17/6/2021. Terminaria. Beleza. Depois você pode vir aqui e alterar e colocar um novo término, se você quiser, ok? Acabou o primeiro período, começou o segundo. E aí o término muda para 30/8/2021. Isso aqui é um problema, porque o correto seria, se existe a possibilidade de prorrogação, que ele abrisse dois campos aqui, como no meu sistema de folha. Porém, você sabe que o E-Social é feito
por trabalhadores da área pública. Então, muitas vezes eles não entendem muito bem os processos da área privada, tá? E aí faltam informações que reduziriam o trabalho, evitariam o retrabalho de você ficar entrando aqui e ajustando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa informação declarada aqui, ela não tem efeito muito prático, porque o que vale entre patrão e empregado é o contrato assinado, beleza? Então, tem que ter o contratinho assinado lá com os termos de prorrogação. Isso aqui é uma informação que o ideal é que você ajuste, mas não precisa ficar desesperado, que isso aqui não vai trazer nenhum impacto de desconfigurar um contrato assinado entre as partes, ok? Tipo de salário está aqui, jornada, tudo certinho, CNPJ da categoria, se não tiver sindicato, você bota esse CNPJ aqui, ó, 37 115 367 003500, que é o CNPJ do Ministério do Trabalho, resolvido. Cargo, você vai botar o CBO aqui e a descrição do cargo é, na realidade, o cargo na empresa. O que vai sair numa carteira digital do trabalhador é esse cargo aqui do CBO que você escolheu. Então, quando você colocar um CBO aqui, ele já vai puxar automaticamente 4100. Já tem vários, 4110, tá vendo? Então, posso escrever também, ó, assistente administrativo, ó, tá aqui, ó, certo? Então eu posso digitar o nome, posso digitar o número. É esse dado que sai na carteira digital. Essa informação aqui é o cargo que você designou a pessoa, um nome diferente para a sua empresa. Claro que aqui tem que ter relação entre um e outro. Você não pode botar que o cara é diretor e botar no CBO dele recepcionista ou assistente administrativo. No caso do horário, você tem aqui, ó, o horário fixo, tá? Você tem as jornadas que são incluídas aqui. Tenho que ver, inclusive, se essa jornada ainda está sendo incluída dessa forma, porque lá no E-Social Web geral, esse campo aqui de inclusão de horário já foi excluído, tá? Então, tem que ver se vai continuar essa exigência de lançar carga horária, porque no Web geral ela já não é necessária, tá? E aí, vamos lá, saímos aqui do cadastro do empregado, ok? Que nós temos além disso aqui no cadastro do empregado. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei não voltando. Voltar. Tem aqui, ó, afastamentos temporários. Que afastamentos são esses? São os afastamentos de férias, atestado médico e assim por diante. Todo tipo de afastamento deve ser lançado aqui. Então, ele tem a saída e o retorno. Se você, quando cadastrar a saída, você já sabe o retorno, você já bota os dois aqui de imediato, ok? E aqui nós temos férias. Quando eu quiser cadastrar as férias do meu empregado, eu já posso cadastrar aqui, ó. Ele já, eu inseri aqui, ó, 3 períodos, tá? Claro que eu não tirei esses períodos ainda, mas eles já estão aqui, ó. Eu posso colocar aqui que o meu empregado vai sair de férias de 2/6 a... Ah, tá, esse aqui é o período aquisitivo. Eu posso marcar essas férias. Vou dizer que o empregado vai sair de férias dia 1/7 de 2022. Ó. Quantos dias de férias? 30 dias. Pronto. Ele já me deu uma previsão de término das férias, tá vendo? O trabalhador deseja vender um terço? Não, eu não quero vender um terço. O valor, quando pagar, o valor da remuneração de férias deve ser pago até 2 dias antes do início. Vou colocar aqui que eu vou pagar 25/6 de 2022, ok? Deseja alterar o valor do salário base de férias? Não, está aqui a base de cálculo. Se ele tivesse médias, por exemplo, eu teria que fazer o cálculo das médias e incluir aqui, ok? Orientação do pagamento de férias. Ele já trouxe para mim aqui, ó, o valor que ele vai receber de férias e um terço. Lembrando que férias quando ele é pago, é um adiantamento. Esses valores vão transitar na folha, entrando e saindo de novo, ok? Já trouxe o INSS previsto e já tem o valor líquido a pagar, ó. E eu vou clicar aqui em programar férias. Como essa data de término do afastamento não pode ser superior a 15 dias corridos, né, da data atual, certo? Ele não deixou eu cadastrar, porque está muito longe.
ok? Então, ele não deixou eu cadastrar nesse momento, tá? Mas o processo de férias é esse aqui, é muito simples, tá? Mesma coisa vai acontecer para a rescisão de contrato, aqui, ó. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui, clicar no empregado e você tem um módulo de desligamento, tá vendo? E eu posso colocar aqui que eu vou desligar o funcionário, 16/2/2022, ó. Próximo. Ele vai me perguntar, ó, desligamento por iniciativa de quem? Do empregador sem justa causa. Vamos para frente. Admissão 2/6, salário 1.212, desligamento 16/2. Aqui tem, ó, trabalhador possui direito a 30 dias de aviso prévio, já que completou um ano, já que não completou um ano de contrato. Se eu tivesse mais de um ano, eu iria colocar mais 3 dias em cada ano. O período do aviso prévio será indenizado ou foi trabalhado? Foi trabalhado quer dizer que eu dei lá atrás e agora está sendo encerrado, certo? Então, eu coloco aqui, ó, indenizado. E aí ele vai considerar indenizado. Se eu considerar que foi trabalhado, o empregado foi avisado do desligamento que dia? Então, eu teria que colocar um mês atrás, ok? No meu caso aqui, indenizado, ó, próximo passo. E aí, não existem férias vencidas, não completei um ano ainda. Ele já está fazendo uma análise do meu cadastro passo a passo. E agora, ele vai trazer para mim, ó, as verbas que possivelmente eu possa ter direito, tá vendo? Ó? Saldo de salário, 13º, já trouxe aqui, ó, férias proporcionais, 9/12, aviso prévio indenizado 30 dias, um terço de férias de projeção do aviso, férias sobre a projeção do aviso, ó, tá aqui, ó. E aqui embaixo vem a parte do desconto. Querem saber o que foi calculado? Tá aqui, ó. Tá aqui a regra dos cálculos. Ele me traz inclusive a regra do cálculo. OK? Então, você tem todas as informações. Você tem a aba de vencimento, você tem a aba de desconto, calculou INSS sobre os dias trabalhados e INSS sobre o 13º, ok? Então, se eu quisesse prosseguir, eu prosseguiria, ele ia me dar um relatório, ia concretizar o desligamento e aqui já fica tudo comunicado para o E-Social, desligamento do empregado e assim por diante, ok? Então, o cadastro aqui, o processo é muito simples. Claro, é evidente que E-Social é departamento pessoal, manutenção do contrato de empregado, do contrato de trabalho do empregado em uma empresa. Não queira, não é interessante, é arriscado você querer fazer processo de departamento pessoal sem entender basicamente essas regras, tá? Então existem regras para pagar férias, existem regras para pagar 13º, existem regras para aviso prévio, existem datas de pagamento, limites de pagamento. Se você pagar uma rescisão atrasada, você paga uma multa de um salário e assim por diante, ok? Então tome cuidado com isso. O ideal é que você se capacite antes para você fazer a gestão do seu empregado. Estou aqui novamente, venho aqui, ó, relatórios. Imprimir relatórios cadastrais, histórico de movimentações trabalhistas. Se eu fizer o histórico, ele vai me dar aqui, ó, vou baixar. Tá aqui o meu histórico, ó. Teve uma alteração na admissão e depois ele teve um reajuste aqui, ó. Admissão e depois ele teve uma alteração aqui na admissão dele, não, admissão não, 1º de janeiro, ó. Alteração contratual do empregado, foi quando eu aumentei o salário. Ok? Então ele me dá os relatórios que eu preciso. Se eu quiser imprimir a ficha cadastral dele, aqui, ó, vai me dar a ficha cadastral do empregado. Aí, ó, tem todas as informações, tipo de contrato e assim por diante, ok? Tem minha jornada e tudo certinho. Ok? Então, muito prático, muito fácil, tá? Mas como eu disse para vocês, é ideal vocês entenderem um pouco de departamento pessoal para não pagar multas, para não trazer problemas para o empregado. No que se refere à folha de pagamento, vamos simular aqui uma folha de pagamento, ó. Vou fazer de fevereiro para não ter questões de multas. Fevereiro, o salário do empregado foi reajustado
E os meus empregados, o meu empregado já aparece listado aqui e já aparece uma prévia do pagamento dele, ó. Cláudio Luiz Saldanha, está aqui o salário dele e o INSS. Se eu quisesse lançar outros descontos, vou botar aqui, ó, vale transporte e desconto. Eu concedi vale transporte para ele e quero fazer o desconto. Eu tenho que minimizar essa tela aqui, porque ela não está deixando eu ver o botão de adicionar e também não está subindo. 6% do salário dele, vou colocar aqui, ó, 1.212 vezes 6%. 7272. Aqui, ó, 72,72. Ok? Ah, quero incluir uma hora extra para ele. Vou vir aqui e ele vai me dar a opção de incluir horas extras. Vou ver aqui se tem horas extras. DSR, horas extras. Está aqui, ó, horas extras. Horas extras noturnas em dobro. Horas extras em dobro, que é 100%. Hora extra normal. Horas extras noturnas. E vamos lá. Se quiser lançar as horas extras, tem R$100 de horas extras. Ok? E vou incluir aqui o DSR nessas horas extras. Vou incluir aqui, ó, um sexto. 100 dividido por 6. 16,66. 16,67. Isso aqui é uma das formas de pagar DSR. Tem gente que paga dividido por dias úteis vezes domingos e feriados, que não está errado. E tem gente que paga dividido por 6, seguindo a lei 605 de 49, que também não está errado. Ok? O departamento pessoal tem isso. A legislação não é clara sobre alguns assuntos. Você segue as práticas de mercado ou segue a legislação que você entende que é a correta. E aí, se não houver questionamento, se houver, você usa aquela legislação ou aquele entendimento para basear, para se defender nos processos que você fez. Aqui, ó, data de pagamento. Eu não quero pagar no dia 28, eu quero pagar no quinto dia útil. Ele me sugere pagar dia 28, mas eu quero pagar no quinto dia. 1, 2, 3, 4. Dia 4 de março. Ah, Cláudio, terça-feira de carnaval é feriado. Não é feriado, viu, pessoal? Só se for no seu município. Não existe o feriado nacional de carnaval. Carnaval é feriado em alguns municípios. Na grande maioria não é. Então, 4/03/2022. Está aqui o contra-cheque. Vou salvar. Tem as horas extras. Vamos ver se ele vai dar alguma crítica. Não deu, ok? Tem a possibilidade, ó, aumentei o salário do empregado, tem a possibilidade de encerrar minha folha. Quando eu encerrar minha folha, ele vai me dar um resumo do que eu tenho para pagar. Ó. Contribuição previdenciária, ok? Quanto tem aqui de contribuição previdenciária? Do empregador, aqueles 3%, 39,86. Contribuição do empregado, 101,40. Essa aqui, na realidade, é a base de cálculo de INSS e de FGTS. Aqui tem uma informaçãozinha do umzinho aqui, ó, que ele me traz a informação certinha. E aqui o FGTS, R$ 106,29. Então ele vai me dar uma guia com R$ 247,55. Vou comentar aqui para vocês, que pode estar pequeno aí. Então ele trouxe, ó, base de cálculo do INSS, contribuição previdenciária, e base de cálculo do FGTS. Me trouxe as contribuições patronal e do empregado. Então, de INSS eu vou pagar R$ 39,86 mais 101,40. De FGTS eu vou pagar R$ 106,29. Vai sair tudo numa guia só, com valor de R$ 247,55. Vou dar um confirmar aqui, vai sair aqui numa guia chamada DAI. Ok? Tá aqui, ó, emitir guia. A grande questão aqui, ó, tá vendo? Aqui vai sair INSS e FGTS, ok? A grande questão aqui é que você antecipou o pagamento do INSS, que você ia pagar dia 20, você vai pagar lá no dia 7/3, ok? Mas isso para um empregado só não faz muita diferença, tá? Pelo menos eu acho que não.
mas está aqui a sua guia, é só pagar, e depois ela aparece como guias pagas lá no seu ECAC, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Então, pessoal, até a próxima e não se esqueça, clica aí, se inscreva no nosso canal para ficar atento a novos vídeos, ok? E não se esqueça, na Staff Cursos você se consagra no mercado como um especialista em departamento pessoal. Os nossos cursos agora serão agregados de outros cursos para dar a você uma especialização maior, ok? Então, vem para Staff Cursos, vem se consagrar no mercado, que é só sucesso. Um abraço, até a próxima.